Olá a todos! Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, muito interessante. E o assunto é polêmico, esse aqui, Atlantis. A gente vai dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. Então assim, por que polêmico? No meu ponto de vista, Atlantis não é exatamente o que ele está pensando. Inclusive, no livro, ele coloca que os sacerdotes caldeus chamavam a cidade que ele está falando de Babilônia. Lembre-se, pode existir mais do que uma Babilônia, da mesma forma que existe mais do que uma Nova York, certo? Lembre-se, tem uma Nova York nos Estados Unidos e tem uma Nova York no Nordeste do Brasil. Pois bem, e tem outros lugares do mundo, Nova York também. E lógico que tem a mais famosa, mas existem mais do que uma, não necessariamente existe apenas uma. E ele chama essa cidade Babilônia antiga de Atlantis. Eu penso que é diferente. No final do vídeo eu explico o meu ponto de vista. Mas vamos primeiro no ponto de vista dele, porque também é interessante. Então vamos lá. Antes de começar, lembre-se, link do curso abaixo, que eu estou fazendo divulgação no mês de abril. Ervas medicinais parte 1, para quando o médico não está a caminho. Não é um ponto de vista médico, não é um aconselhamento médico, simplesmente é uma compilação de informações assim das mais consagradas na parte de ervas ditas popularmente como medicinais, certo? E quem tiver interesse em mais do que um curso, tem área de membros, custa $7 por mês, os cursos estão todos em português. Está em dólar porque a área de membros ela está hospedada nos Estados Unidos e está em dólar. Mas os cursos estão todos em português e você consegue acessar todos os cursos, estão escritos lá. Afonso, se eu pagar um mês só, eu posso assistir todos? Poder pode, mas é difícil, certo? E é difícil você absorver tudo de uma vez só. Quando você está lá todo mês pagando $7, todo mês tem um curso novo sendo agregado aqui. Então a gente já está com um monte de curso, vai ter cada vez mais curso também. Pois bem, continuando aqui. Então assim, ele diz assim, a passagem de Isaías 23 descreve a destruição da famosa pós-diluviana cidade de Tiro pelos assírios. Entretanto, os meios para a destruição de Tiro é desconcertante, pois a catástrofe veio das forças da natureza e não das mãos dos assírios. Adicionalmente, Tiro não é uma ilha, mas sim uma cidade costeira. Então, Isaías 23 é uma profecia encriptada e a gente vai analisar essa passagem. Então ele vai colocar aqui Isaías 23, ela não é só para aquele momento, ela representa o momento passado e o momento futuro também. Então, o ponto de vista dele, vamos analisar. Então começa assim, ó. Calai-vos, moradores do litoral, vós, a quem encheram os mercadores de Sidom navegando pelo mar. Por sobre as águas foi-lhe trazida sua provisão, a semente de Sior, a ceifa do Nilo, e ela se tornou a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar falou, a fortaleza do mar disse, eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei mancebos, nem eduquei donzelas. Quando a notícia chegar ao Egito, assim haverá dores, quando se ouvirem as notícias de Tiro. Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta, porventura, a vossa cidade alegre, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores eram príncipes e cujos negociantes eram os mais nobres da terra? Yahweh Tsebaot formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e para reduzir a ignomínia os ilustres da terra. Inunda como Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há mais o que te refreie. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e abalou os reinos. O Senhor deu mandato contra Canaã para destruir as suas fortalezas. Pois bem, então vamos lá. Ele diz assim, ponto de vista dele. Essa passagem fala de 3 importantes eventos cataclísmicos. O primeiro evento é a destruição de Tiro. Ok, simples. O segundo é profeticamente relevante à futura cidade Babilônia no fim dos tempos. Ok? E o terceiro é a descrição da cidade e ilha da antiguidade e mitologia Atlantis. Aí é um ponto de vista dele. Essa passagem tem alguns marcadores pré-diluvianos e atlanteanos que nós iremos analisar. Pois bem. Primeiro, considere Tiro como sendo a melhor das coroas, que ecoa diretamente a Nippur, local
onde o céu encontrava a terra, o local onde os reis néfilins pré-diluvianos eram ungidos para governar, Nippur, o local onde o céu encontrava a terra. Ok. Bom, note que Isaías também declara que Yahweh derrubou o orgulho e a glória de todos os de renome da terra através da água. Nas canções de Salomão diz que o orgulho dos reis néfilins é reprovado, assim como em Gênesis descreve as potestades néfilins como os heróis da antiguidade, homens de renome. Isaías também fala que a cidade ilha foi destruída pelo mar e tremeu, se referindo à conflagração do desastre do dilúvio que incluiu terremotos, vulcões e inundações. Entretanto, olha só, essa passagem nota que sobreviventes misteriosos escaparam da cidade-ilha e se assentaram em terras longínquas, falando dos 7 sages atlanteanos que viraram tutores de sobreviventes da raça humana não civilizados e não literados após o dilúvio. Bom, esse é o ponto de vista dele, está colocando aqui. E finalmente diz, velha, velha cidade. Isso é um marcador quando se refere à época prediluviana. Ele está colocando aqui que é um marcador nos textos, né? Velha, velha. Pois bem, então assim, existe essa ideia de que Atlantis ela era uma cidade que hoje está embaixo do mar. Pois bem. Só que tem um problema, né? Eu comento no final. Bom, vamos lá. O problema é o seguinte, no meu ponto de vista, eu vou continuar lendo o que ele está falando, mas assim, no meu ponto de vista, quando o pessoal fala de Atlantis, o pessoal fala o seguinte, ó, um dia dava para ver Atlantis, no outro dia não existia mais Atlantis, ponto. E o que acontece? Se você conseguia ver Atlantis, se os gregos conseguiam ver Atlantis, bom, ou ela estava muito perto dali, ou, do meu ponto de vista, era algo que você conseguia ver no céu. Tem uma ideia de que quando acontece a inversão do campo magnético, o Sol ele vai irradiar a luz de forma diferente. Ou ele irradia mais da lateral, no modelo Terra plana, ou mais de cima. Nós estamos no momento que ele irradia mais de cima e, portanto, o céu é azul. Quando há a inversão do campo magnético, ela aconteceu a última, quando acontece, ela vai, na verdade, trocar o Sol azul, na verdade o céu azul, o Sol continua igual, mas ele vai trocar o céu azul por um céu de cor mais avermelhada. E isso tem indícios aonde? Nas obras de artes muito antigas, que você vê assim, sempre as pinturas com céu vermelho, etc. Tal. A mudança, a inversão quando acontece do céu vermelho para o céu azul, ela é mais tranquila. Então o que acontece? Não é uma coisa assim tão absurda que nem vai acontecer agora. Do céu do vermelho para o azul é tranquila. Do azul para o vermelho, que é o que vai acontecer, a próxima, essa é pesada. Tem motivos para isso, a gente já estudou isso lá no Patreon, já faz muito tempo, deve fazer mais de um ano. Então, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Balassur, reconhecido pelos gregos como Berosos, foi o historiador que traduziu os 3 volumes da composição babilônica sobre a Babilônia. Tem informações interessantes então sobre esse assunto. Ele foi um sacerdote caldeu do templo de Belus, de acordo com Stichin, foi um sacerdote Marduk, ou seja, um sacerdote Baal. Ele teve acesso às tábuas de argila pré-diluviana da cidade de Sipar. Ele registrou as 10 primeiras gerações dos deuses, entre aspas, de novo, vou colocar aqui, como Oanes, o ser de aspecto de peixe. Somente porções dos escritos de Besoros sobreviveram em partes dos trabalhos de Josefos, que fez um ótimo trabalho, Sincelos e Eusébios. Besoros escreveu que a Babilônia era usada alegoricamente pelos sacerdotes caldeus para uma cidade pré-diluviana, a primeira cidade de cidades, que pode apenas ter sido então Atlantis. Aí que ele conecta a Babilônia antiga dos caldeus pré-diluviana com o termo Atlantis, né? Mas, assim, ainda assim, o trabalho do cara continuou muito bom, porque, bom, naquele tempo que ele escreveu este livro aqui, a gente não tinha nenhuma discussão sobre terra plana, sobre Atlantis, etc. Tal. Mas as informações aqui ainda são pertinentes, embora ele só trocou o nome da cidade. Então vamos lá. De fato, Frank Joseph acredita que quando a Bíblia descreve Tiro e Babilônia, está realmente descrevendo a prosperidade e destruição de Atlantis, o império pré-diluviano marítimo. Na tradição atlantiana, eles falam que Poseidon era um anjo sentinela. Presta atenção, Poseidon. Arcano governante. Segundo Charles Berlitz,
Atlantis era subdividida em 10 sub-regiões e era conhecido como o governo mundial pré-diluviano. 10 sub-regiões. Pois bem, vai vendo isso. Vai comparando. Ah, sim, claro, as pessoas adoram adorar um Nephilim, não é verdade? O pessoal faz filmes. Só deixar uma coisa clara, tá? O cara que tá dentro dessa roupa aqui no filme é um ser humano normal, ok? Totalmente normal, ele recebe um dinheirinho pra vestir a roupa e fazer fantasia, etc tal. Todos esses caras que todo mundo idolatra, eles recebem um dinheirinho pra vestir uma roupa, um macacão, fazer qualquer coisa e fazer uma palhaçada lá na frente. É como se fosse um circo, ok? Mas esses caras, eles simplesmente fazem isso aqui. Quem tá por trás das coisas não é com certeza o palhaço de circo, o cara que faz os movimentos, etc tal. Quem tá no picadeiro não é esse cara, mas simplesmente quem faz essas coisas planeja muito bem o que as pessoas devem adorar. Lembre-se, cultura, culto, tá? As pessoas fazem culto a coisas antigas sem saber, sempre. É uma coisa divulgada assim para todo mundo cultuar e todo mundo ama, ok? As pessoas pagam para ir lá assistir, elas pagam. Então, bom, cada um. Mas Aquaman, né, o filme que saiu, sei lá do que aí. Bom, tudo bem. Continuando aqui, o tridente, né? Só as pessoas idolatram umas coisas bem loucas. Tudo bem. Continuando aqui, Poseidon era o chefe e fundador de Atlantis, mas cada sentinela tinha o seu templo de adoração. Para Poseidon, tinha um grande templo na capital para a adoração do culto do boi, na parte sul do continente. Diz que Poseidon procriou com uma humana chamada Cleito, e com mais muitas outras humanas. Claro, porque cada vez que nasce um Nephilim, a mãe morre, então tem que ter mais que uma, né? Vamos lá. Diz que ele tinha 5 pares de gêmeos famosos, que foram Atlas e Gadeirius, Anferes e Evaemon, Menes e Autochiton, Elásipus e Messior, Azare e Diaprepes. Eles reinaram absolutos no Império Atlantiano e o primeiro a ser apontado como rei por Poseidon foi Atlas. É lógico. Lembre-se de comprar o seu Atlas pro filho lá na escola, etc. Claro, tudo tem que ter uma coisa assim, vamos idolatrar. Não, Afonso, Atlas é o coletivo de mapas. Ah, é? Quem definiu que Atlas é o coletivo de mapas? Foi antes ou depois do Atlas? Dos deuses lá. Foi antes ou depois? Adivinha, foi depois, né? Pois bem, adivinha quem estão homenageando? Vai vendo. Continuando aqui. Então Poseidon fazia sacrifício de boi no seu templo, jogando o sangue do sacrifício sobre o juramento que estava engravado no pilar. E esse é o culto do boi original pré-diluviano, que iremos cobrir mais adiante, e esse assunto aqui é medonho, ok? E tipo assim, tem algumas coisas aqui bem complicadas. Quando a gente for falar do culto do boi aqui, vocês vão ficar tipo assim, ok. Continuando aqui. Durante o culto, os governantes faziam os juramentos coletivos para serem leais às suas leis, e eles selavam os juramentos bebendo o sangue do boi misturado com vinho. O consumo de sangue era uma prática Nephilim comum e ela é proibida nas escrituras. Todo mundo sabe que é proibido beber sangue, certo? Pois bem. E aí vem um ponto interessante, né? Ponto interessante. Quando a pessoa, por exemplo, está de coma, como é que ela bebe? Você sabe como ela bebe? O pessoal não põe água na boca dela, né? Não põe água. Como é que ela come e bebe? Vai lá, fala pra mim. O pessoal coloca as coisas lá no estômago dela? O pessoal bebe a água com soro na veia. Ela bebe através direto do sangue, direto aqui da veia, certo? Ela não está colocando pela boca, está colocando de outro jeito a hidratação. Todo mundo concorda? Pois bem, agora, as pessoas dizem assim, eu não bebo sangue. Ninguém bebe sangue não, ok? Vai vendo. Pois bem, os humanos de Atlantis, como os cainitas vem de Caim, certo? Eram astrólogos e filósofos de cabelo e barba longa, como os magos depictados no filme Senhor dos Anéis. Isso que está colocando no livro. Atlantis era apoiada em todas as formas de misticismo e artes místicas. Lá tinham seres conhecidos como Nereides, pequenas fadas, e os Golden Boys, garotos dourados que montavam em golfinhos. Golden Boys, olha só que coisa. A família real atlantiana era conhecida como sendo de semideuses. Eles eram gigantes de cabelos loiros, olhos azuis brilhantes e vozes super fortes. Os gregos se referiam a eles como sendo titãs.
Agora um ponto aqui, vamos no Golden Boys, né? Esse aqui em algum parque temático nos Estados Unidos, então tá aqui os golfinhos, né? E você vê o pessoal aqui subindo em cima dos golfinhos, etc. tal. O que será que esse pessoal está tentando recriar? O que será que as pessoas estão tentando idolatrar? Uma pergunta, né? Interessante isso. Porque em Atlantis tinha lá os caras que andavam em golfinhos, o pessoal diz, né? E aí você vê uma coisa desse tipo aqui. Tipo, pra que isso? Pra que esse tipo de palhaçada, exatamente? Conta pra mim. Difícil, né? Vamos lá. Os egípcios os descreviam como tendo pele clara, muito altos, cabelos loiros ou vermelhos, cabeças ovais e olhos alongados. Os maias e os astecas também o descreviam da mesma maneira que os egípcios. Muitos dos detalhes vêm dos trabalhos não terminados de Platão, que Critias e Timaeus. As características de ambas as composições testificam como sendo fatos históricos e não como uma lenda. Interessante colocar isso aí, o pessoal de alguma forma consegue analisar se algo era uma lenda ou não através da forma como era escrito. Pois bem. E a gente para por aqui, né? E a gente continua falando sobre Atlantis. Agora, vamos lá. Do ponto de vista de terra plana especificamente, a gente tem uma ideia sobre Atlantis. Atlantis é o que a gente vê no meio do céu quando o Sol está irradiando mais da lateral para cima, ok? E não de cima para baixo que nem está agora. Mas ainda assim, tudo que ele está contando aqui faz parte de um pensamento bem estruturado dele, que assim é uma boa opção também. Então a gente vai prestando atenção. E tem algumas partes que a gente vai chegar mais pra frente nesse livro aqui, que tipo assim, eu acho que muito pouca gente sabe, porque eu já estudei muito sobre muitas coisas desse tipo aqui, e tem coisas aqui que realmente são assustadoras, porque assim, a gente às vezes, da mesma forma que a gente tá assistindo lá o filme do Aquaman, idolatrando um ser, ou fazendo culto, né? Fazendo cultura, o culto. Da mesma forma que a gente faz culto para essas coisas sem saber, a pergunta é, será que tem algumas coisas no nosso dia a dia, inclusive de pessoas que são bem conhecidas da Bíblia, conhecem bem a Bíblia, que também elas podem estar cultuando sem saber porque não está na Bíblia? É uma pergunta que a gente tem que tentar fazer e tentar responder. E por fim, lembre-se, link do curso de ervas medicinais abaixo, quem tiver interesse, e quem tiver interesse mais do que o curso, lembre-se da área de membros, custa $7 por mês, você assiste quantos cursos você conseguir. E todo mês tem um curso novo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.